O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, capítulo 27, Contradições e Mistificações. Contradições, item 297. Os adversários do Espiritismo não deixam de proclamar que os seus seguidores não concordam entre si, que nem todos partilham das mesmas crenças, ou seja, que se contradizem. Então, eles se perguntam: se o ensinamento é dado pelos espíritos, como não pode ser o mesmo? Apenas um estudo sério e aprofundado da ciência espírita pode conduzir esses argumentos ao seu verdadeiro valor. Antes de tudo, devemos informar que essas contradições, das quais algumas pessoas fazem grande alarde, são em geral mais aparentes do que reais. Prendem-se mais à superfície do que à essência mesmo das coisas e por isso mesmo não têm importância. As contradições provêm de duas fontes, dos homens e dos espíritos. Item 298. As contradições de origem humana já foram suficientemente explicadas no capítulo referente aos sistemas. Item número 36, ao qual remetemos o leitor. Todos compreendem que no início, quando as observações ainda eram incompletas, surgiram opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas. 3/4 partes dessas opiniões divergentes já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Com poucas exceções e colocando de lado certas pessoas que não conseguem se livrar facilmente das ideias que possuem, podemos dizer que hoje existe uma unidade de pensamento entre a imensa maioria dos espíritas, pelo menos no que diz respeito aos princípios gerais, com exceção talvez de alguns detalhes insignificantes. Item 299. Para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado sob todos os seus aspectos à primeira vista. Pode parecer estranho que os espíritos não pensem todos do mesmo modo, mas isso não pode surpreender aqueles que já entenderam o número infinito de degraus que eles precisam percorrer antes de atingir o alto da escala. Para supor que todos os espíritos tenham uma visão única sobre as coisas, é preciso imaginar que todos estão no mesmo nível. Pensar que todos os espíritos devam ver as coisas com precisão absoluta é admitir que todos já chegaram à perfeição, o que não é exato e nem pode ser. Na verdade, os espíritos nada mais são do que os homens sem o corpo físico. Como os espíritos de todas as classes podem se manifestar, daí resulta as suas comunicações trazem a marca da ignorância ou do saber, da inferioridade ou da superioridade moral que já alcançaram. É justamente para distinguir o verdadeiro do falso e o bom do mal, que devem servir as instruções que temos apresentado. Não podemos esquecer que entre os espíritos, assim como entre os homens, existem os falsos sábios, os meios sábios, os orgulhosos, os presunçosos e os metódicos. Como só os espíritos perfeitos conhecem tudo para os demais espíritos, assim como para nós, existem mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo as suas ideias, e sobre os quais podem ter opiniões mais ou menos corretas. Essas ideias, por amor próprio, os espíritos querem que prevaleçam e que sejam reproduzidas em suas comunicações. O erro está na atitude que alguns médiuns adotam de forma leviana, ideias contrárias ao bom senso e ainda propagam tais ideias. Desse modo, as contradições de origem espíritas apenas têm por causa a diversidade natural das inteligências, dos conhecimentos,
da capacidade de julgar e da moralidade de certos espíritos, que ainda não estão aptos a tudo conhecerem e nem tudo compreendem. Ver o livro dos Espíritos, Introdução, item número 13 e conclusão, item número 9. Item 300. Algumas pessoas perguntam para que serve o ensinamento dos Espíritos, se ele não nos oferece mais certeza do que o ensinamento dos homens. A resposta é fácil. Não aceitamos com a mesma confiança o ensinamento de todos os homens. E entre duas doutrinas, preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais sensato e menos acessível a paixões. Com os espíritos, é preciso agir do mesmo modo? Entre os espíritos, existem aqueles que não estão acima da humanidade, assim como existem aqueles que já ultrapassaram, em muito. São esses espíritos esclarecidos que podem nos dar instruções que em vão encontraríamos entre os homens mais instruídos. Assim, devemos nos aplicar em distinguir esses espíritos da multidão de espíritos inferiores, se quisermos nos instruir. O conhecimento aprofundado do Espiritismo nos ajuda a fazer distinção. Entretanto, mesmo esses ensinamentos possuem um limite, pois se os espíritos não sabem todas as coisas, como pretender que os homens saibam? Existem assuntos sobre os quais é inútil interrogar os espíritos, seja porque eles não têm permissão para nos revelar, seja porque eles próprios os ignoram. Sobre tais assuntos, eles podem nos dar apenas a sua opinião. Ora, são justamente essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos nos apresentam como sendo verdades absolutas. É principalmente em relação ao que deve permanecer oculto como o futuro e o princípio das coisas, que esses espíritos orgulhosos mais insistem a fim de passarem a impressão de que conhecem os segredos de Deus. É por isso mesmo que sobre esses pontos existem mais contradições. Ver capítulo anterior. Item 301. Eis as respostas que os espíritos nos deram a respeito das perguntas que fizemos sobre o problema das contradições. 1. O mesmo espírito, comunicando-se em dois centros espíritas diferentes, pode dar sobre o mesmo assunto respostas contraditórias? Se os dois centros diferem entre si em opiniões e ideias, a resposta pode chegar alterada, porque eles estão sob a influência de diferentes falanges de espíritos. Então não é a resposta que é contraditória, mas a maneira pela qual ela é transmitida. 2. Compreendemos que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda e qualquer possibilidade de má influência, como se pode explicar que os espíritos superiores utilizem linguagens diferentes e contraditórias sobre o mesmo assunto, com pessoas totalmente sérias? Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem e a linguagem que utilizam é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. Entretanto, pode variar segundo as pessoas e os lugares. Muitas vezes essa contradição é apenas aparente e está mais nas palavras do que nas ideias. Quem refletir a respeito percebe que a ideia fundamental é a mesma. Assim, o mesmo espírito pode dar respostas diferentes para a mesma pergunta, conforme o grau de perfeição que o evocam, pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio fizessem a você a mesma pergunta. Certamente, a resposta teria que ser diferente e adequada à capacidade de compreensão
de cada uma, para que ambos ficassem satisfeitos. Nesse caso, as respostas, ainda que diferentes, seriam fundamentalmente as mesmas. 3. Com que objetivo os espíritos sérios parecem aceitar, de certas pessoas, ideias e até mesmo preconceitos que combatem em outras? Aqui é preciso que nos façamos compreender. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, é necessário afastá-lo dessa convicção. Mas isso deve ser feito pouco a pouco. É por isso que muitas vezes nos servimos dos termos que elas utilizam e aparentamos concordar com as suas ideias, a fim de que elas não se assustem de repente e não deixem de se instruir conosco. Aliás, não é inteligente atacar bruscamente os preconceitos, pois esse é o melhor meio de não sermos ouvidos. É por isso que os espíritos falam concordando com a opinião daqueles que os escutam, a fim de conduzi-los pouco a pouco à verdade. Os espíritos adaptam a sua linguagem, a linguagem das pessoas com as quais falam. Você também faria o mesmo se quisesse ser um bom orador? Assim, os espíritos falam a um chinês ou a um muçulmano, ao mesmo modo como falam a um francês, a um cristão, pois sabem que se o fizerem, serão repelidos. Não se deve entender como contradição o que geralmente é apenas uma fase da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm a sua tarefa designada por Deus. Eles a cumprem nas contradições que julgam convenientes para beneficiar aqueles que recebem as suas comunicações. 4. As contradições, ainda que aparentes, podem lançar dúvidas na mente de algumas pessoas. Que método podemos empregar para conhecer a verdade? Para discernir o erro da verdade, é preciso aprofundar no entendimento dessas respostas e meditar seriamente sobre elas por um longo período. É um estudo completo que precisa ser feito. Para isso, é necessário tempo, como para todos os outros estudos. Estudem, comparem, aprofundem-se nas respostas. Temos dito incessantemente que o conhecimento da verdade só se obtém com muita dedicação. Como querem chegar à verdade se interpretam tudo segundo as suas ideias acanhadas, que consideram grandes ideias? Mas não está longe o dia em que o ensinamento dos espíritos será uniforme em toda parte, tanto nos detalhes quanto nos pontos principais. A missão dos espíritos é destruir o erro, mas isso apenas se consegue gradativamente. 5. Existem pessoas que não têm tempo e nem aptidão necessária para fazer um estudo sério e aprofundado. Assim aceitam sem examinar aquilo que lhes é ensinado. Elas não correm o risco de acreditar em erros? O mais importante é que elas pratiquem o bem, não façam o mal. O bem é sempre o bem, independente de fazê-lo em nome de Alá ou Jeová, porque existe apenas um Deus para o universo inteiro. 6. Como podem os espíritos que parecem ter uma inteligência desenvolvida ter ideias evidentemente falsas sobre algumas coisas? Os espíritos têm as suas doutrinas. Aqueles que não são suficientemente adiantados, mas acreditam ser, tomam as ideias como sendo a própria verdade. O mesmo ocorre entre os homens. 7. O que deve pensar das doutrinas segundo as quais apenas um espírito pode se comunicar e esse espírito seria Deus ou Jesus? O espírito que ensina é um espírito que deseja dominar e procura fazer com que todos acreditem que ele é o único a se comunicar. Entretanto, o infeliz que ousa tomar o nome de Deus pagará bem caro pelo seu orgulho.
Quanto a essas doutrinas, elas se destroem a si mesmas porque estão em contradição com os fatos mais amplamente comprovados. Não merecem um exame sério porque não possuem raízes e nem fundamento. A razão ensina que o bem procede de uma fonte boa e o mal de uma fonte má. Porque querer que uma árvore boa dê maus frutos? Alguém já colheu uvas de uma macieira? A diversidade das comunicações é a prova mais evidente de que elas provêm de fontes diferentes. Aliás, os espíritos que pretendem ser os únicos a se comunicarem se esquecem de dizer por que motivo os outros não o podem fazê-lo. A pretensão que esses espíritos manifestam é a negação daquilo que o espiritismo tem de mais belo e de mais consolador, as relações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são queridos, e que se não fosse através dessas relações, as esperanças estariam perdidas para eles eternamente. São justamente essas relações que identificam o homem com o seu futuro e que o libertam do mundo material. Suprir essas relações é mergulhá-lo de novo na dúvida, que constitui o seu tormento, é alimentar o seu egoísmo. Ao examinar com cuidado a doutrina desses espíritos, a cada passo nos deparamos com inúmeras contradições, injustificáveis sinais da sua ignorância sobre as coisas mais evidentes e, consequentemente, sinais de sua inferioridade, o espírito da verdade. Item 8. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais surpreendentes é a que diz respeito à encarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida do espírito, como se explica que nem todos os espíritos a ensinam? Por acaso não sabem que existem espíritos cujas ideias estão limitadas ao presente, assim como acontece com muitos homens na Terra? Esses espíritos acreditam que a situação em que se encontram vai durar para sempre. Não enxergam além do círculo das suas percepções imediatas e não se preocupam em saber de onde vêm nem para onde vão. Apesar disso, devem se sujeitar à ação da lei da necessidade de reencarnar. Para esses espíritos, a reencarnação é uma necessidade, na qual só pensam quando ela chega. Sabem que o espírito progride, mas de que maneira? Isso para eles é um problema. Se forem perguntados a respeito, falarão dos 7 céus superpostos como andares. Alguns falarão até mesmo da esfera de fogo, da esfera das estrelas, da cidade das flores, da cidade dos eleitos. Pergunta 9. Aceitamos que os espíritos pouco adiantados não compreendam a questão da reencarnação. Mas, então, como explicar que os espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falem espontaneamente das suas diferentes existências e do desejo que possuem de reencarnar, para resgatarem os erros cometidos em suas existências anteriores? No mundo dos espíritos, acontecem coisas que são bem difíceis de compreender. Entre os homens, não existem pessoas muito ignorantes sobre certos assuntos e esclarecidas sobre outros? Pessoas que têm mais juízo do que instrução e outras que têm mais conhecimento do que juízo? Também não sabem que alguns espíritos se comprazem em manter os homens na ignorância, aparentando instruí-los e, aproveitando-se para isso da facilidade com que as suas palavras são aceitas? Eles podem seduzir aqueles que não examinam as coisas com profundidade, mas, quando são pressionados pelo raciocínio, não sustentam o seu papel por muito tempo. Por outro lado, é preciso considerar a prudência com que, em geral, os espíritos divulgam a verdade. Uma luz muito intensa
e repentina apenas ofusca e não esclarece. Em certos casos, os espíritos podem julgar conveniente difundir a verdade apenas gradualmente, de acordo com a época, o lugar e as pessoas. Moisés ensinou tudo o que Cristo ensinaria mais tarde, e o próprio Cristo disse muitas coisas cuja compreensão estava reservada às gerações futuras. Falam de reencarnação e se admitem de que este princípio não tenha sido ensinado em alguns países. Lembrem-se de que num país onde o preconceito da cor é muito forte, onde a escravidão está arraigada nos costumes, o espiritismo seria repelido pelo simples fato de proclamar a reencarnação. A ideia de que o Senhor possa tornar-se escravo na existência seguinte, e vice-versa, pareceria monstruosa. Não é melhor divulgar primeiro os princípios gerais, deixando para tirar mais tarde as suas consequências? Ó homens, como é curta a visão que possuem para compreender os desígnios de Deus. Saibam que nada se faz sem a sua permissão, e sem que exista um objetivo útil, que vocês quase nunca conseguem alcançar. Eu disse que a unidade entre os homens se fará dentro da crença espírita. Fiquem certos de que isso acontecerá, e que as discórdias, já menos profundas, se apagarão pouco a pouco, à medida que os homens forem se esclarecendo. Assim, chegará o dia em que elas desaparecerão por completo, porque essa é a vontade de Deus, contra a qual o erro não pode prevalecer. O Espírito da Verdade. Pergunta 10. As doutrinas errôneas, ensinadas por certos espíritos, não retardam o progresso da verdadeira ciência? Os homens querem obter tudo sem esforço e sem trabalho. Saibam que não existe campo onde não crescem as ervas daninhas, e que cabe ao lavrador arrancá-las. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do mundo em que vivem. Se os homens fossem perfeitos, aceitariam apenas o que é verdadeiro. Os erros são como pedras falsas, que só um olho experiente pode diferenciar. Portanto, vocês precisam de um aprendizado para distinguir o verdadeiro do falso, e as falsas doutrinas servem para exercitá-los a fazer essa distinção. 10a. Aqueles que adotam o erro não retardam o seu adiantamento? Se adotam o erro é porque não estão bastante adiantados para compreender a verdade. 302. Enquanto as pessoas aguardam que a unidade doutrinária se estabeleça, cada um acredita ter a verdade consigo, e sustenta como verdadeiro apenas aquilo que sabe. Ilusão é esta que os espíritos enganadores não deixam de alimentar. Sendo assim, em que o homem imparcial e desinteressado pode se apoiar para fazer o julgamento? A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem mancha é aquele que possui o maior valor. Julguem os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. A unidade se fará ao lado em que o bem jamais esteve misturado com o mal. É desse lado que os homens vão se unir pela própria força das circunstâncias, pois julgarão que aí está a verdade. Notem que em toda parte os princípios fundamentais são sempre os mesmos, e são eles que vão unir os homens em um pensamento comum, o amor a Deus e a prática do bem. Seja qual for a vida do progresso que a alma adote, o objetivo final é um só, e o meio de atingi-lo também é o mesmo: fazer o bem. Ora, não existem duas maneiras de fazer o bem. Se surgirem as discordâncias importantes quanto ao próprio fundamento da doutrina, existe uma regra certa para apreciar essas discordâncias. E a regra é esta: a melhor doutrina é aquela que melhor satisfaz o coração. E a razão.
e também a que possui mais elementos para conduzir os homens ao bem. Eu garanto a vocês que essa regra prevalecerá. O Espírito da Verdade. Comentário de Kardec. As contradições que se apresentam nas comunicações espíritas podem resultar das seguintes causas: da ignorância de certos espíritos, da mistificação dos espíritos inferiores, que por malícia ou por maldade dizem o contrário do que disse antes o espírito cujo nome eles usurparam da vontade do próprio espírito, que fala de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a todos, da insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo espiritual, da insuficiência dos meios de comunicação que nem sempre permitem ao espírito expressar todo o seu pensamento. Resumindo, as contradições resultam da interpretação que cada um pode dar a uma palavra, a uma explicação, segundo as suas ideias, os seus preconceitos ou o ponto de vista sob o qual considere o assunto. Somente o estudo, a observação, a experiência e a isenção de todo o sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir essas diversas nuances. Mistificações. 303. Se é desagradável ser enganado, pior ainda é quando abusam da nossa credulidade. Aliás, esse é um dos inconvenientes mais fáceis de serem evitados. Os meios para afastar as armadilhas dos espíritos enganadores já foram expostos nas instruções anteriores, razão pela qual diremos pouca coisa a respeito. Eis as respostas que os espíritos nos deram sobre as mistificações. 1. As mistificações constituem um dos obstáculos mais desagradáveis na prática do espiritismo. Existe um meio de nos preservarmos delas? Essa resposta pode ser encontrada em tudo aquilo que já foi ensinado. Certamente, há um meio simples para evitá-las. É pedir ao Espiritismo apenas aquilo que ele pode dar, porque o seu objetivo é o melhoramento moral da humanidade. Aquele que não se afastar desse objetivo jamais será enganado, pois não existe duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, aquela que todo homem de bom senso pode aceitar. Os espíritos vêm para instruir e guiar os homens no caminho do bem, e não no caminho das honras e das riquezas, e muito menos para entender as suas paixões mesquinhas. Se as pessoas não pedissem aos espíritos coisas inúteis, nada que estivesse fora das suas atribuições, ninguém daria acesso aos espíritos enganadores. Daí se conclui que só é mistificado aquele que o merece. O papel dos espíritos não é o de informar os homens sobre as coisas da terra, mas o de guiá-los com segurança naquilo que lhes possa ser útil no mundo espiritual. Quando eles falam das coisas da terra, é porque julgam necessário, e não porque alguém lhes pede. Aqueles que veem nos espíritos apenas os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, certamente serão enganados. Se bastasse aos homens interrogar os espíritos para tudo saber, perderiam o seu livre-arbítrio e estariam fora do caminho traçado por Deus para o progresso da humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não envia os espíritos para lhes aplainar o caminho da vida material, mas para lhes preparar o futuro. 1a. Entretanto, como explicar que existem pessoas que nada perguntam e que ainda assim são enganadas de forma indigna por espíritos que se manifestam espontaneamente, sem serem chamados? Elas nada perguntam, mas se comprazem em ouvir o que os espíritos respondem, o que dá no mesmo.
Se essas pessoas recebem com reserva e desconfiança tudo aquilo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as enganariam tão facilmente. 2. Por que Deus permite que as pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam enganadas? Isso não pode ter um inconveniente de lhes abalar a crença? Se isso lhes abalar a crença, é porque a fé que possuem não é bastante sólida. Aqueles que abandonam o espiritismo por simples desapontamento provam que ainda não o compreenderam e nem se apegaram ao seu aspecto sério. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros espíritas e para punir os que fazem do espiritismo um simples meio de diversão. O Espírito da Verdade. Comentário de Kardec. A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa algumas vezes tudo o que se possa imaginar. A arte com que eles dirigem as suas ações e combinam os meios de persuadir até seria uma coisa curiosa se esses espíritos não fossem além de simples brincadeiras inocentes. Entretanto, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para aqueles que não tomam o devido cuidado. Sentimos-nos felizes por termos podido abrir a tempo os olhos de muitas pessoas que solicitaram o nosso conselho, livrando-as de situações ridículas e comprometedoras. Entre os meios que esses espíritos empregam, devemos colocar em primeiro lugar, como sendo os mais frequentes, aqueles que têm por objetivo estimular a cobiça. Entre eles, podemos incluir a revelação de pretensos tesouros escondidos, o anúncio de heranças ou outras fontes de riqueza. Também devemos considerar suspeitas as profecias com datas marcadas, assim como todas as indicações precisas relacionadas com os interesses materiais. Além disso, devemos evitar quaisquer ações prescritas ou aconselhadas pelos espíritos, quando os objetivos não forem eminentemente racionais. Nunca se deixem levar pelos nomes que os espíritos utilizam para dar uma aparência de verdade às suas palavras. Desconfiem das teorias e dos sistemas científicos arrojados e de tudo o que se afaste do objetivo moral das manifestações. Poderíamos escrever um livro inteiro com as mais curiosas histórias de todas as mistificações que já chegaram ao nosso conhecimento.